Olá! A partir de agora você ouvirá trechos do livro Passos da Vida, de Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos, publicado pela ID Editora. São avisos, lembranças, solicitações e pensamentos de amigos da espiritualidade maior. Com o objetivo de o levar a observações e reflexões a respeito de nossa passagem pela Terra, todas as mensagens aqui selecionadas são um convite à paz e à renovação. A vida e nós. Criando as criaturas para a glória da vida, na condição de espíritos eternos, destinados a lhe herdarem as qualidades divinas, o Criador criou um reino, o universo, uma organização comunitária, os mundos da vastidão cósmica, um lar, a natureza, uma família, a humanidade universal, um ambiente, a paz, um envoltório, a matéria. Um sistema de controle, a afinidade com a gravitação. Uma religião, o amor. Uma lei, a justiça. Um tribunal, a consciência. Uma doutrina de compensação, a cada um por suas obras. Uma riqueza igual para todos, o tempo. Uma força, o bem. Um princípio, a liberdade. Um direito, o apoio ao dever cumprido. Uma regra para o dever, a disciplina. Um regime para as criaturas, o equilíbrio. Uma ordem, o progresso. Uma tabela de responsabilidade, o conhecimento em vários graus. Um metro, a lógica. Um código de trânsito espiritual, a fraternidade com respeito mútuo. Uma escola, a reencarnação. Um processo de aprendizagem, a experiência. Uma instituição crediária, o serviço ao próximo. Um instrumento para cada criatura, o trabalho. Um objetivo, a perfeição. À face de semelhantes realidades, todos os atritos, conflitos, provações, aflições, dificuldades e embaraços são criações nossas na criação de Deus, e que tão só na escola das vidas sucessivas, com criteriosa aplicação dos tesouros do tempo, conseguiremos nós distinguir. Emmanuel. Cada dia. Cada manhã na Terra é uma página em branco de que dispões no livro da vida, para fazer os melhores exercícios e testemunhos de elevação e bondade. Não esqueças que cada pessoa a cruzar-te o passo na trilha das horas é uma oportunidade de construção espiritual. Seja qual seja o motivo para desafeto, cultiva a compreensão e amizade, observando que todo o favor que possas prestar a benefício de alguém é uma chave que fabricas para a solução de teus problemas futuros. Por mais claras as razões que justifiquem esse ou aquele comentário infeliz, procure encaixar uma frase edificante no círculo das palavras rudes que estejam sendo pronunciadas. Por muito que um companheiro te haja ofendido, não lhe negues tolerância e abençoa-o com as tuas preces e gestos de auxílio, na convicção de que estás, com isso, levantando dispositivos de proteção a ti mesmo. Na atividade em que te encontres, faze mais que o dever, porquanto o serviço extra, espontâneo e sem recompensa em toda situação, será sempre a tua mais alta pregação de virtude. Repousa quando necessário, mas não transformes descanso em ócio vazio. Começa de casa a execução dos conselhos salutares que ofereces ao próximo.
aprendendo que é impossível ajudar a humanidade quando não saibamos entender e amparar algumas poucas pessoas, entre os limites da parentela. Ali há ação e oração, sustentando a felicidade dos outros como queremos que Deus nos concretize a própria felicidade. Quando o dia termine, agradece ao Senhor a ventura de haver engastado mais uma pérola do tempo em teu colar de realizações, e cerrando os olhos para o justo refazimento, guarda por teu maior prêmio a consciência tranquila, com a invariável disposição de viver cada dia, reconhecendo que tudo na vida depende inteiramente de Deus, mas na certeza de que o trabalho em tuas mãos depende unicamente de ti. Amor. Quando o sol brilha na imensidade cósmica, não traça exigência para reger as próprias doações. Derrama-se em luz e força para a sustentação da natureza. Quando a rosa se desabotoa na paisagem, não quer saber quantos espinhos se lhe cravam na haste. Espalha perfume e beleza, atenta às finalidades para as quais se vê nascida. Quando a semente é largada ao solo, não perde tempo a considerar se é pequenina em excesso ou se é indigna de trabalhar, porque se encontra na lama. Entrega-se confiantemente aos processos da vida que a transformam na planta endereçada à proteção e ao socorro do homem. Aprende com os elementos que te cercam a desdobrar desinteressadamente os recursos com que a divina providência te brindou. Não perguntes quem te merece a bondade, e nem alegues impedimentos para fugir ao teu destino de serviço e de amor. Em auxílio ao próximo, dá o que és e do que tens, sem condição e sem medida. O universo é a casa da vida eterna, sempre mais bela e mais forte pelo enriquecimento constante. Observa que todo ser, por mais ínfimo, surge no mundo, desenvolve-se, cresce, desgasta a forma em que se exprime e, antes de seguir à frente em busca de mais progresso, deixa sempre a criação acrescida de algo mais. A criatura consciente, no entanto, pelo conhecimento racional de que dispões acerca do bem e do mal, é intimada a cooperar em todo o tempo e em qualquer parte na construção do bem de todos. Analisa assim o que fazes, porque desejes ou não desejes. Estás implantando algo de ti mesmo na obra divina. A obra divina, porém, é o amor que não comporta falhas. Em razão disso, vale-te das possibilidades em mão para fazer todo o bem que possas, de vez que por todo o erro que venhamos a perpetrar contra as leis do amor, voltaremos por determinação misericordiosa de Deus, o amor supremo, a circunstância, a posição e as dimensões do erro cometido, a fim de aprendermos a corrigir, reconstruir, refazer e reajustar. Emmanuel. Preceitos de paz. Agora é o seu mais belo momento para realizar o bem. Ontem passou e amanhã está por vir. Qualquer encontro é uma grande oportunidade. Pense nas sementes minúsculas de que a floresta nasceu. Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. Quem sabe escutar pacientemente encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou. Fuja de cultivar conversações menos dignas. O interlocutor terá vindo buscar o seu respeito a Deus e à vida, a fim de equilibrar-se. Não dê tempo a lamentações.
Meia hora de trabalho no auxílio ao próximo muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Não mostre rosto triste. Muita gente precisa de sua alegria para levar alegria aos outros. Não menospreze quem bate a porta, conquanto nem sempre esteja você disponível. Em muitas ocasiões, aquele que aparentemente incomoda é o portador de grande auxílio. A ninguém considere inútil ou fraco. Um palácio comumente é construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso sem a colaboração de uma chave. Não persista em obstinações, reações ou discussões desnecessárias. Em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem no carro perfeito. Auxilie a todas as criaturas que lhe partilhem o clima individual. Ainda mesmo na doença mais grave ou na penúria mais avançada, você pode prestar um grande serviço ao próximo. Você pode sorrir. André Luiz. Tempo e reencarnação. Considera a tua ação e o modo pelo qual a exerces, a fim de que a paz te abençoe a vida. Surpreendeste o amigo de quem tiveste mágoa por algum desentendimento. Reflete na carreira dos dias e esquece o conflito que te perturba. Entretanto, faze algo mais. Envolve-o nas melhores vibrações do sorriso fraterno para que o vejas tranquilo. Guardaste a obrigação de saldar essa ou aquela dívida. Pensa na velocidade das horas e, dentro das possibilidades de que disponhas, procura resgatá-la. Não te circunscreva, porém, a isso. Oferece ao credor a tua mensagem de gratidão e alegria por te haver esperado. Conservas a intenção de auxiliar alguém ou de levar a alguém o testemunho de tua confiança e carinho. Medita na rapidez dos minutos e não atrases a manifestação afetiva que te nasce do íntimo. Vai, todavia, mais além. Ajuda a pessoa a quem beneficias para que se convença de que assim procedes por verdadeira fraternidade, sem a menor ideia de recompensa. Encontraste o adversário que te criou inúmeros contratempos, hoje faminto de amizade e compreensão. Observa a brevidade do tempo e não lhe negues a mão de companheiro. Realiza, entretanto, algo mais. Dá-lhe a bênção da palavra generosa por certidão viva de teu respeito. Em tudo que seja tarefas a realizar, opiniões a emitir, providências a compor e questões a resolver, recorre ao amor, para que o amor te inspire e age sem delongas na demonstração da tua capacidade de compreender e servir, porque em verdade os minutos da reencarnação se escoam, vertiginosos, e realmente não sabes quanto ao tempo que a reencarnação te reserva, se estás vendo e ouvindo essa ou aquela pessoa e fazendo isso ou aquilo pela última vez. Emmanuel. A felicidade. Não está no dinheiro, porquanto a cada passo surpreendemos irmãos nossos, investidos na posse do ouro, a se confessarem desorientados e infelizes. Importa reconhecer, porém, que o dinheiro criteriosamente administrado transfigura-se em poderosa alavanca do trabalho e da beneficência, resgatando lares e corações para a vida superior. Não está na inteligência, visto que vemos em toda parte gênios transviados, utilizando fulgurações do pensamento em apoio das trevas. Urge anotar, no entanto,
que a inteligência aplicada na sustentação do bem de todos será sempre uma fonte de luz. Não está na autoridade humana, de vez que habitualmente abraçamos criaturas altamente revestidas de poder terrestre, carregando o peito esmagado de angústia. É necessário observar, todavia, que a influência pessoal em auxílio à comunidade é base de segurança e fator de harmonia. Não está nos títulos acadêmicos, porque em muitas ocasiões encontramos numerosos amigos laureados com importantes certificados de competência, portando conflitos íntimos que os situam nos mais escuros distritos do sofrimento e da aflição. Não será, contudo, razoável ignorar que um diploma universitário colocado no amparo ao próximo é uma lavoura preciosa de alegrias e bênçãos. Não está no que possuis, e sim no que dás, e ainda assim não tanto no que dás como no modo como dás. Não está no que sonhas, e sim no que fazes, e sobretudo na maneira como fazes. Felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus, quando nos rendemos a Ele para que nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor, na contabilidade divina. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia, ou melhor, à medida que ajudamos aos outros por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Emmanuel. Preceitos de paz e alegria. Considerar quem surge, seja quem seja, por pessoa a quem devemos acatamento e serviço. Para caminhar, a cabeça mais sábia não prescinde dos pés. Nada julgar através de aparências. Cada um de nós traz uma região indevassável nos recessos do espírito, onde unicamente a sabedoria de Deus pode, com segurança, conhecer os nossos intentos e avaliar o porquê das nossas decisões. Respeitar os alheios pontos de vista. É da divina lei que toda criatura tem o seu lugar ao sol. Evitar reações negativas. Os outros esperam de nós a simpatia e a bondade que aguardamos de todos eles. Construir o nosso caminho particular para ir ao encontro dos semelhantes a fim de ajudá-los de alguma forma. Somos compreensivelmente gratos ao carinho espontâneo e discreto de alguém que se dispõe a entender-nos e auxiliar-nos. Abster-se de cultivar ou causar qualquer ressentimento. Reflitamos na lição silenciosa do céu, rechaçando pacientemente cada manhã a influência da sombra. Aproveitar o benefício do sofrimento. Para conseguir a firmeza do aço e a formosura da porcelana, é impossível dispensar o concurso do fogo. Perdoar sem condições. Em matéria de fraquezas, nenhum de nós pode medir a própria resistência, entendendo-se que Deus nos confere ampla liberdade na experiência, infundindo-nos ao mesmo tempo a luz da tolerância como princípio inalienável, em nosso processo de autoaperfeiçoamento e educação. André Luiz. Saúde e equilíbrio. Para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo: 1. Colocar-se sob os desígnios de Deus cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. 2.
dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. 3. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. 4. Servir desinteressadamente aos semelhantes quando esteja ao alcance de suas forças. 5. Regozijar-se com a felicidade do próximo. 6. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. 7. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. 8. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. 9. Esquecer motivos de queixa, sejam quais sejam. 10. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo de tal modo, na própria errata, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. André Luiz. Se todos perdoassem. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um, e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições, com o respeito mútuo revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem como esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos e sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na Terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós, para sempre. Emmanuel. Para libertar-nos. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas.
A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos assim que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos, de igual modo, que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Emmanuel. Se procuras a paz. Esqueça as desilusões e as mágoas que porventura te assaltem a mente, para que te fixes na certeza de que a vida encerra os germes da renovação incessante em si própria, facultando-nos a conquista da verdadeira felicidade. Esqueça o lado menos feliz dos companheiros de trabalho e de ideal, a fim de que lhes enxergues tão somente as qualidades enobrecidas e as possibilidades de elevação. Esqueça as injúrias recebidas, entesourando as bênçãos que te rodeiam. Esqueça o azedume e a incompreensão dos adversários e esmera-te a conservar os amigos e irmãos que te apoiam às tarefas do dia a dia. Esqueça os assuntos que provoquem a mentalização dos erros e tragédias da humanidade e rende culto permanente aos feitos edificantes e heróicos em que os homens hajam exaltado a sua natureza divina. Esqueça os fracassos que já te assediaram a existência e escora-te nas esperanças e realizações com que te diriges para o futuro. Esqueça as reminiscências amargas e mantém na memória os acontecimentos felizes que se te erigiram na estrada, alguma vez por motivos de euforia e plenitude espiritual. Esqueça as dificuldades que te entravem a marcha e consagra-te ao serviço que já possas criar ou fazer na seara do amor ao próximo. Se procuras a paz, esqueça todo o mal e dedica-te ao bem, porquanto somente o bem te descerrará caminho para as bênçãos da luz. Emmanuel. A prece do esforço próprio. É da lei do Senhor que a prece do esforço próprio obtém a resposta imediata da vida. Educa a argila e a argila dar-te-á o vaso. Guarda o vaso contra o lodo e o vaso ser-te-á prestimoso servidor. Trabalha a madeira bruta e a madeira selvagem assegurar-te-á o asilo doméstico. Mantenha a higiene em tua casa e a casa abençoar-te-á a existência. Ara o solo e terás a sementeira. Auxilia a plantação e receberás o privilégio da colheita. Vale-te da fonte com respeito e recolherás a água pura. Cultiva a limpeza do líquido precioso e a água conferir-te-á equilíbrio e saúde. Agimos com o desejo, reage a vida com a realização. Não há caridade sem gentileza, não há fé sem boa vontade, não há esperança sem paciência, não há paz
sem trabalho digno. Usemos a chave do esforço próprio no bem de todos, e o bem verdadeiro conduzir-nos-á para a vitória que nos propomos atingir. O Criador responde à criatura através das próprias criaturas, até que a criatura lhe possa um dia refletir a glória sublime. Articulemos incessantemente a oração do serviço ao próximo, pela ação constante no auxílio aos outros, e estaremos marchando para a felicidade indestrutível da comunhão com Deus. Emmanuel. Aprendamos a dividir. Aprendamos a dividir a própria felicidade para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. O Sol divide com a Terra os seus raios de amor e a Terra lhe entesoura a energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas auxiliando a vegetação, que mais tarde a protege. A árvore divide os frutos com os homens e os homens lhe estendem a espécie através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas e as abelhas lhes garantem abençoada fecundação. Tuas horas e tuas forças, conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões do Todo compassivo em tuas mãos, que podes repartir com o próximo a benefício de ti mesmo. Auxiliar alguém é fazer o investimento da verdadeira alegria, e toda alegria no exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima de Deus. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor, enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. Emmanuel. Se formos justos. Deixa que a justiça te clareie a visão, para que o egoísmo te não imponha a loucura e a cegueira. Se formos justos, não nos inclinaremos à censura e à reprovação ante os erros dos semelhantes, porquanto conheceremos de sobra nossas próprias fraquezas. Se formos justos, esqueceremos a queixa e a reclamação, porque notaremos ao nosso lado aqueles que caminham no mundo, suportando fardos mais agressivos e mais pesados que o nosso. Se formos justos, não exigiremos dos outros demonstrações prematuras de bondade e compreensão, de vez que sabemos quanto nos custa o próprio equilíbrio no escabroso acesso às conquistas morais. Se formos justos, não nos confinaremos ao círculo doméstico, cristalizando-nos nas vantagens particulares, porquanto aprenderemos que as dores do vizinho são iguais às nossas, cultivando por isso a fraternidade que nos quinhoará de alegrias e bênçãos. Sejamos justos e entenderemos a riqueza dos bens que o Senhor nos empresta, sabendo enxergar a indigência e o infortúnio que nos pedem simpatia e socorro. Sejamos justos e perceberemos, enfim, que o trabalho infatigável no bem comum é a única fórmula de paz suscetível de garantir-nos a felicidade e a segurança, porque os cultivadores da justiça, pelo serviço incessante a todos, conhecem o supremo valor do tempo, convertendo o presente na gloriosa preparação do futuro. Emmanuel. Oração nossa. Senhor,
Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel.